queridos estudantes, estamos de volta. Ligeirinho bala, vamos aqui continuar nossos estudos de crase. Estávamos até ainda há pouco mostrando para vocês os casos em que ela é obrigatória, né? Vimos o primeiro caso das locuções, muitas locuções adjetivas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas, cuja base é feminina. Inclusive aquelas locuçõezinhas que tem a palavrinha oculta, feminina. Tomar cuidado, né? A modo, a maneira de. As situações, inclusive, no mínimo curiosas, né? Que a gente vê, e eu vou mais uma vez fazer um alertinho aqui para vocês, ó. Tem algumas construções que são, de certa forma, consagradas, ou seja, que são comuns e aceitas no dia a dia, né? A gente vê, por exemplo, em cardápios de restaurante, né? Nos textos que a gente vê por aí, principalmente textos, vamos dizer assim, de expressão mais popular, mas que não correspondem ao registro formal. É dessas expressões que eu vou falar aqui para vocês agora, gente, nesse exato instante. Bom, eu devo escrever frango a passarinho ou frango a passarinho? Devo ou não indicar a crase nessa expressão? Vamos à verdade. Vamos à verdade das coisas. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. O que ocorre? Você viu que ainda há pouco a gente tinha as expressões à moda ou a maneira de, né? Então, independente de você ter ali uma palavra feminina ou masculina, a expressão que está implícita é a moda ou maneira de. Então, pronto. Vai haver a necessidade de você indicar a crase. Mas será que eu posso implicitar essa expressão ou analisar que ela está implícita nesse contexto? Frango à moda do passarinho? Bife à moda do cavalo? Será, gente? Será que isso é viável? Porque a expressão à moda significa quando você faz alguma coisa seguindo alguém. Ou seja, copiando o modelo, copiando, sabe, a maneira de se portar da outra pessoa. Mas como é que a gente vai copiar a maneira do passarinho de ser, a maneira do cavalo? Então a gente pensa assim, reflete, né, sobre essas coisinhas. Exatamente, Regina, garota esperta. A escrita é realmente a primeira, porque eu não posso, gente, simplesmente pensar que passarinho e cavalo ditam moda. Uma coisa é você dizer, cortarei meus cabelos a Ivete Sangalo. A moda da Ivete, vou cortar meus cabelos igual ao corte da Ivete, tá? Vou usar sapatos, deixa eu pegar aqui um famoso. Vou usar sapatos a Luciano Huck, vou usar relógios a Faustão. Faustão gosta de uns relógios assim, né? Então, tudo bem. Aí pode ficar implícita realmente a expressão a moda, a maneira. Mas a moda, a maneira do passarinho e do cavalo, sem condições. Então, realmente, apesar de a gente ver essa construção, essa segunda construção aqui, ó, muito, principalmente em cardápios, que são pratos, né, evidentemente, não é formal, gente. A escrita formal é esta: bife a cavalo e frango a passarinho. Simplesmente porque aqui não dá pra gente pensar e achar que a expressão a moda, a maneira está aí. Porque a ideia não é essa. Não corresponde ao caráter da ideia dessas expressões. Então, ó, pode esquecer. Olha aí, ratificando, frango a passarinho, bife a cavalo. Portanto, querido estudante, se você tem um restaurante, se você é dono de um negócio, de um estabelecimento alimentício, já sabe, né? Se tiver no cardápio esses pratos, ok. Mas, tia Flavinha, e bife à milanesa? É possível escrever ou indicar a crase? Devemos indicar? Com certeza. Porque veja que quando eu digo bife à milanesa, olha, vou escrever aqui para você. Você sabe qual é a origem da palavra milanesa? Ela é relativa a Milão, ou seja, é um bife à moda dos milaneses, aqueles que moram em Milão. Ah, tia Flávia, então bife é comum na cidade de Milão, ou seja, eu fiz um bife à moda, à maneira, né, das pessoas que moram em Milão fazem. Exatamente. Aí sim, você pode ter certeza de que está implícita a expressão a moda, né? A maneira, ó, a moda, a maneira milanesa. Aí sim. Mas moda e maneira aqui no passarinho e no cavalo não dá, né?
Então, é simplesmente bife a cavalo e frango a passarinho, tá? Olha aí, curiosidades, né? Na aula de hoje. Então, note que nesses casos não é possível deduzir frango à moda do passarinho, bife à moda do cavalo. É impossível isso. É realmente por uma questão semântica, gente, tá? Então, desfazendo mitos. Muito bem, Regina. Coisa boa, meu amor. Outra coisa, vejo muito escrito, já que a gente está falando de usos, né, da língua no dia a dia, agradece, aí, vírgula, a direção. E aí o pessoal vem, ó, e indica este A com acento grave, né? Indica a crase aí. Mas se a gente for perceber, você tem um aviso lá na sua repartição, no seu estabelecimento de trabalho, e a direção, ela faz um comunicado aos funcionários e ao final assina, agradece a direção. Mas se eu colocasse em ordem direta, né, esse final, eu não diria, né, que a direção está sendo agradecida, e sim que a direção está agradecendo. Então, não é alguém que agradece a direção, ou seja, não é a direção que é alvo do agradecimento. A direção, ela é a gente, ela é que agradece. Então, numa ordem direta, eu teria a direção agradece. Como é que eu vou preposicionar o sujeito, gente? Eu estou indicando bem aí que há contração de preposição com artigo, mas de onde vem essa preposição? Não sei. Então, essa construção é equivocada também do ponto de vista formal, tá? Você não pode, por motivos óbvios, eu acabei de explicar, indicar aqui a ocorrência de crase, porque simplesmente não tem nenhum termo que exija preposição, entende? É isso que acontece. Então, é simplesmente assim, agradece, aí, a direção. Crase facultativa. Lembra que a gente estava conversando ainda há pouco sobre a importância de revisar, principalmente, o uso dos artigos definidos? Pois é. Para vocês entenderem que a crase será facultativa quando for facultado o uso do artigo. É muito simples. Ou facultado até a preposição. Olha só. Pronomes possessivos femininos, eles facultam, tá? O uso do artigo, porque assim, vamos entender que o artigo é um dos determinantes do substantivo. Pronomes numerais adjetivos também são determinantes do substantivo. Eu já tenho um pronome possessivo lá, funcionando como determinante. Então, não há necessidade, embora também não seja proibido, o uso do artigo. Então, vamos pensar nos possessivos femininos. De primeira pessoa, minha. De segunda pessoa, tua, tuas. Terceira, seu. Aliás, sua, suas. Primeira do plural, nossa, nossas. Segunda do plural, vossa, vossas. Olha aí, ó. Diante desses possessivos, o artigo é facultado. Repare que, no exemplo que a gente vai analisar agora, ele se refere à minha mãe e ele se refere à minha mãe. Olha como é que está aqui. A, usar o marca-textinho. Opa, Lele. Agora vem o marca-texto, vai dar certo. Ó, A e A. Vamos para cá. Eu vou usar essa mesma expressão que eu vou sublinhar agora como sujeito de uma outra oração, tá? Ó, essa bem aqui. Veja que eu posso dizer assim, ó. Minha mãe é maravilhosa. E vamos a outra escritura quase igual. Só que dessa vez eu vou usar o artigo. Minha mãe é maravilhosa. Perceba que, semanticamente, não há mudança nenhuma. Só o fato de que, na primeira, eu usei já o determinante minha para acompanhar o substantivo mãe, né? Minha. Eu só engoli mãe, né? Ô, danada, aí fica difícil. Minha mãe. Agora sim. Pronto. Então, eu só usei um determinante na primeira situação, que é o pronome minha. E na segunda, eu usei dois determinantes. Eu usei, além do possessivo, ó, o artigo. Tá vendo? Então, como eu tenho a opção de escrever minha mãe é, ou a minha mãe é, diante dos possessivos femininos,
Pronto. Se houver uma situação em que esse pronome acompanhar o substantivo no termo regido ou subordinado, pronto. Eu já posso escrever das duas formas, pelos motivos explicados. Olha aí. Tem situações excepcionais, ou seja, tem alguma situação em que, com os possessivos femininos, eu tenho de tomar cuidado? Claro que tem. A Flavinha trouxe todos os detalhes aqui para você não perder nenhum flash. Ó, determinante minha nas duas, tá? E olha para cá. Mãe e a. Minha e a minha. Marcar textinho amarelo agora, ó. Minha e aqui a minha. Nome de mulheres, mas olha o detalhe, com as quais você tem proximidade. Tem uma regrinha dentro do registro formal que diz o seguinte: você usar substantivos femininos, nomes próprios, tá? De mulheres que você conhece, com quem você tem um grau de intimidade, isso permite a você até facultar o artigo. Ou seja, se houver ali no contexto a noção de que existe alguma proximidade entre o emissor e o interlocutor, pronto, você já pode facultar o uso do artigo. Essa lógica, ela serve tanto para substantivos masculinos, nomes próprios, como femininos. Tudo bem. Então, se você diz o João é meu irmão, ok. Ele sendo seu irmão, também você pode dizer João é meu irmão. Porque o contexto já deixa claro que existe uma relação de proximidade. Porém, se acontecer o contrário, gente, de a ideia ser você não conhecer a pessoa a quem você está se referindo, utilizando, por exemplo, o nome de um santo ou uma santa, usando o nome de uma celebridade, você já não pode utilizar, segundo o registro formal, o artigo definido. Justamente porque, de novo, é o princípio do uso do artigo definido. Como é que tu vai utilizar artigo definido frente a um substantivo próprio de uma pessoa que tu nem conhece, tu nem tem proximidade? Se a ideia do artigo definido é justamente proximidade e intimidade. Então, não tem como usar artigo definido diante do nome próprio de uma pessoa desconhecida, de uma celebridade ou de um santo ou santa. Então, como a lógica que nos interessa mais de perto é a palavra feminina, você já sabe. Se houver intimidade, se houver proximidade, você faculta o uso do artigo. Portanto, torna-se igualmente facultativa a indicação de crase. Isso, Jéssica. Se você toma como referência o nome Maria, pronto. Maria, você conhece a Maria? Maria é tua vizinha. Ah, Maria é minha vizinha há muito tempo. A gente tem 20 anos que a gente mora lado a lado. Ó, você conhece a Maria, tá? Então, você pode dizer Maria ou a Maria, minha vizinha. Você diz, devo respeito a Maria, minha vizinha. Então, o que ocorre? Essa Maria é tua vizinha, uma pessoa que conhece. Você pode escrever ou não o acento indicativo de crase. Se não, não tem condições. Vamos analisar o exemplo que eu trouxe para vocês. Ou não. Os, olha só. Eu me referi a Maria. Eu já noto contextualmente que essa Maria já é uma pessoa conhecida, né? Do emissor. Ou seja, há um grau de intimidade. A outra situação em que a crase é facultada é com a palavra até. Essa preposição é bem interessante porque, assim, o uso dela pode permitir que você use o artigo logo após ou até o omita, tá? Então, como é a única preposição de todas as preposições essenciais que vai permitir facultativamente, ou seja, caso você queira o uso do artigo, então, evidentemente, com ela, a crase também será facultativa, porque veja aí, ó, todos os alunos foram até a escola com o acento grave, todos os alunos foram até a escola sem o acento grave. Se concentre aqui, ó, só nessa expressão. Agora vamos analisar a coisa. Vocês lembram daquela regrinha de substituição, né? Pega a palavra feminina e troca por uma masculina. Vamos trocar nas duas aqui, ó, escola por colégio. Deixa eu botar um vermelhinho para ficar mais forte, ó. Vamos trocar escola por colégio. Ó. Presta atenção. Que tanto faz você dizer, perante a palavra masculina, todos os alunos foram até ao colégio, ou seja, você tem essa escolha, você pode combinar a preposição a com o artigo o, como também, mediante o mesmo substantivo masculino, ó, você pode dizer
Todos os alunos foram até o colégio, não é isso? Então, se eu posso escolher a palavra, mediante a palavra masculina, eu posso escolher o uso do artigo definido, eu também posso escolher diante da palavra feminina, né? Lógico. E isso que torna a crase, nesse caso, facultativa, a indicação desse fenômeno. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? É justamente com relação aos possessivos femininos. Olha a observação 1. Ó. Vocês lembram falando que nome de santo, nome de santa é proibido, né? Porque até onde eu sei, a gente não tem intimidade com santo e santa, não. Bem que a gente queria, né? A gente não tem. Então, a única exceção é a palavra virgem, tá? Diante do substantivo feminino virgem, você deve indicar sim a crase. Vamos entender por quê? Queridos estudantes, olha aqui, ó. Opa. Lá veio bagunçando. Veja que o substantivo devoção, ele exige a preposição a, né? Quem tem devoção a. E que o complemento desse substantivo, ó, virgem, é uma palavra que eu já estou dizendo para vocês que aceita artigo. Tanto é que a gente diz a Virgem Maria, né? Ou simplesmente a Virgem, porque a gente já sabe que é Maria. Isso, Jéssica. Muito bem, garotas. Estou gostando de ver. Estão pegando direitinho aí os da crase. De resto é praticar, né? Pois é. Aí, vamos lá. Então, se a preposição já está aqui e eu já sei que eu posso e devo utilizar artigo definido antes da palavra virgem, porque ela tem uma especificação clara, a Virgem Maria, então, evidentemente, eu posso, de modo tranquilo, indicar aí a crase. Inclusive, uma indicação obrigatória, viu, gente? Cuidado, ó, obrigatória. A excepcionalidade com o possessivo feminino. Enviaram algo à nossa residência. Veja que na primeira construção, quem envia algo a, ó. Aí, o pronome nossa feminino aparece aqui, mediante o substantivo residência. Aí, tranquilo. Eu posso facultar, porque eu posso dizer nossa residência fica logo aqui, ou então, a nossa residência fica logo aqui. Porém, na segunda oração, perceba que só aparece o pronome possessivo. Quer dizer, está implícita a residência do interlocutor. Enviaram algo à nossa residência, não à sua residência. Então, se o pronome possessivo aparecer sozinho, com o substantivo implicitado, olha esse detalhe básico, gente, nem todo mundo fala. Estou falando aqui para você. Se o pronome possessivo aparecer com o substantivo que ele vai determinar oculto, pode marcar ali obrigatoriamente a crase, tá? Eita, gramática para ter regra, né, menino? Então, essa indicação torna-se obrigatória quando o possessivo, ele, por omissão do substantivo que ele seguiria, que ele precederia, ele próprio, o pronome possessivo, vira esse substantivo, tá? O que a gente nota que aí não há realmente a necessidade de repetir, ficava uma repetição abusiva, né? Palavras iguais muito próximas, olha só. Enviaram algo à nossa residência, não à sua residência. Então não precisa, entende? Por conta dessa necessidade, essa não necessidade, então o pronome termina virando substantivo possessivo e nesse caso você indica obrigatoriamente a crase. Agora, gente, nós vamos começar a ver os casos em que não ocorre. Se você entendeu aqueles princípios básicos que eu vou explicando aqui desde o início da nossa aula, tá? Que vão aí permear, nortear a indicação do fenômeno da crase, você já vai deduzir que, evidentemente, basta analisar se o termo regidor subordinado aceita ou repele o artigo a, ou alguma daquelas outras classes que a gente viu, né? O demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, o demonstrativo a e sua forma plural as e o relativo a qual. Se houver possibilidade de o substantivo que está lá, à direita, termo regidor subordinado, ser determinado, pode ter certeza que sim. Se não, pode ter certeza que não. Isso, Jéssica. Então, na maioria dos casos, a crase vai ser proibida. Perceba que na escrita de um texto, não sei se vocês já estão estudando mais a fundo a modalidade, aliás, as modalidades não, os gêneros argumentativos. É muito provável, né, que estejam estudando aí muitos gêneros argumentativos, a carta do leitor, o artigo de opinião, a dissertação escolar,
o abaixo-assinado, as cartas argumentativas em geral, né? Carta de reclamação, carta de solicitação, enfim. Vocês vão perceber que na escrita de um gênero como esse, que eu estou usando como exemplo, vai haver muito mais situações em que você não vai indicar a crase do que situações em que você deve indicá-la, tá? Então, por isso, esses casos são poucos os que a gente percebe em que ela vai ser indicada em caráter obrigatório. Então, regra geral, gente, eu não tenho como indicar, pela impossibilidade de antepor mediante substantivos masculinos, o artigo definido A, gente. Como é que eu vou colocar artigo definido, que eu sei, eu aprendi que antecede palavra feminina, antes de um substantivo que seja masculino, meu povo? Nem o substantivo masculino, às vezes, admite o artigo definido masculino. Avalie, né? Então, tá aí, ó. Nomes masculinos, porque simplesmente essas palavras não admitem o artigo definido A. Se não admite, não tem como. Impossível. Então, veja. Ele adora andar a cavalo. Ela prefere andar a pé. Como é que eu vou indicar a crase, contração da preposição A com o artigo A, se eu estou vendo que as palavras regidas, cavalo e pé, são masculinas? Como é que pode? Tem como. E você nem escreveria, ó. Ela adora andar ao cavalo. Ela prefere andar ao pé. Ninguém diz isso, gente. Olha aí, então é impossível. Mediante verbo, meu Deus. Qual é o verbo que aceita artigo, povo? Como é que eu vou indicar a crase bem? Se eu sei que correr não aceita artigo. Professora, a senhora disse para a gente pegar essa palavra bem, que a gente quer saber se ela aceita artigo e colocar como sujeito da oração. Então, bora. Correr faz bem. A saúde. Você não consegue colocar A diante do verbo correr. Mesmo que ele esteja substantivado, não dá, gente. Então, não tem como. Eles adoravam andar a cavalo. A gente costuma utilizar na linguagem popular, Jéssica, essa expressão, né? Andar de carro, andar de cavalo, andar de pé. Mas a expressão mais formal é andar a pé, andar a cavalo, tá? Andar de carro é mais comum, né? Mas andar a carro. Tá bom? Então, assim que saíram, começaram a correr. De repente, passaram a reclamar. Então, não tem como. Olha aí, ó. Antes de pronomes que não admitem artigo. Para ser bem reta com vocês, há muito mais pronomes que repelem o artigo do que aceitam. E os pronomes que aceitam, vocês já viram no início dessa aula. São poucos, né, gente? Vocês acabaram de ver o caso dos pronomes possessivos femininos, que na maioria das vezes, regra geral, tornam facultativa a indicação da crase, tá? O relativo a qual, dependendo da regência do termo regente ou subordinante, né? Pode sim ser um indicativo de crase. Os demonstrativos a, seu plural as, e os demonstrativos aquele, aquilo. Pois é. Tirando esses aí, o resto pode tocar fogo. Não admite anteposição de artigo, gente. Ou seja, diante da maioria dos pronomes, portanto, a crase será proibida. A indicação de crase será proibida. Olha só, pronomes pessoais por quê? Antes da maioria deles não se usa artigo, gente. Olha, como é que eu vou colocar um artigo antes do pronome reto ela? Olha só. Ela é minha tia. A Júlia. Repara. Você está usando aqui um sujeito, né? Um pronome pessoal substantivo. Esse pronome está atuando como substantivo. E eu não consigo de jeito nenhum colocar um artigo diante de ela. Você já consegue modificar um pouquinho essa construção e dizer: a Júlia é minha tia. Sim, porque a palavra Júlia, pronome, aliás, substantivo próprio, feminino, e demanda essa relação de intimidade entre subjunto e tia, ok, dá para usar artigo definido, né? Então, ela não admite, não. Não posso colocar a antes de ela. Ou seja, numa situação como essa, eu vou entender que esse a aqui, ó, é tão somente preposição, assim como este, e mais este, e mais este. Entende? Tia Flavinha, posso usar aquela regra da substituição que a gente testou ainda agora? Para ver? Pode. Todos se dirigiram, vamos trocar por ele. Ó.
esse A não vai nem se mexer, não vai sair do lugar. Porque é só preposição, gente. Você viu que quando normalmente eu posso perceber a presença do artigo mediante o substantivo masculino, esse artigo também aparece mediante o feminino. Se ele não aparecer, é porque ninguém está exigindo ou aceitando esse artigo, né? Mas, pronome de tratamento. Gente, os únicos vocês já viram, né? Os pronomes possessivos, aliás, né, nem se encaixa nesse caso, não. Perdão. Me refiro aos pronomes de tratamento. Dona, senhora e senhorita. A forma madame é pouco usual, mas vai que você usa um madame aí, é possível sim. Você pode dizer para alguém respeitosamente, a madame quer que eu a ajude? A madame está passando bem? Sim. A senhora está bem? Então percebam que essas formas de tratar, elas já aceitam o artigo. A senhorita aceita uma xícara de chá? Então pronto. Se esses pronomes de tratamento aceitam o artigo, eu posso sim, devidas, né, diante das devidas condições reforçadas, pronto, posso indicar. Agora o resto não, Vossa Excelência. Se eu for escrever uma oração com Vossa Excelência como sujeito, eu não tenho nunca como colocar um artigo A antes de Vossa Excelência. A Vossa Excelência pode me ouvir, por gentileza, por obséquio. Não tenho como colocar esse A, artigo, né? Então, veja que como sujeito, ó, vou usar aqui outro pronome de tratamento, para você ver. Vossa Senhoria. Vossa Senhoria me permite. Pronto. Olha, Vossa Senhoria. Como é que eu vou colocar um artigo bem aqui? Quem que usa isso? Ninguém. Então, se eu não tenho a possibilidade de antepor, mediante o termo regido que eu estou analisando o artigo definido feminino, não vou ter possibilidades, portanto, de indicar o fenômeno da crase. Então, deduzo mais uma vez que esse A é tão somente preposição. Portanto, não houve contração. Mas, muito cuidado nessa hora. Olha aí, ó, acabei de dizer. Pronome de tratamento dona, senhora, senhorita. Pelo fato de admitirem a anteposição do artigo, admitiram também a crase, né? Resguardadas aquelas duas situações. Nada disse a senhora, por quê? Quem diz algo a alguém. Então, dizer a, preposição aqui, ok. E a gente já sabe que senhora é uma forma de tratar que exige, admite, aliás, não exige, admite artigo. Então, pronto. Eis aí a crase devidamente indicada. Oi, Jéssica. Ah, por que a gente costumeiramente utiliza de cavalo, andar de cavalo, andar de carro, andar de ônibus, É porque são construções já populares, já, vamos dizer assim, enraizadas, né, na fala cotidiana. Mas o registro formal, ele indica certas orientações para quando você utilizar uma fala, até uma escrita mais formal, né, o registro padrão que a gente chama. Veja que a gente costuma dizer muito no dia a dia. Não estou chamando isso de erro, não, pelo amor de Deus. Só estou fazendo um comparativo aqui com o que pensa a norma e o que a gente usa no dia a dia, né? Na nossa linguagem mais cotidiana. Você diz assim, professora, com licença, posso ir no banheiro? Eu ouvi muito isso. A professora diz, não deixe, porque não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. Então, a gente costuma utilizar muito com o verbo ir a preposição em, quando o registro formal diz, é a que você tem que usar. Então, vou à praia. E não vou na praia. Vou no banheiro, vou no restaurante, vou no café. Segundo a norma é vou ao café, vou à praia, vou ao shopping, vou ao restaurante. Entendeu? Vou à barraquinha de capifrutas. Enfim, há um uso que a gente faz dessa língua no dia a dia, que é tão língua portuguesa quanto a outra, que é formal. Esse uso mais formal a gente já sabe. Em situações e em gêneros que exigem, né, maior formalidade. Ah, tá. Em relação a essas palavras aí, após, para, é porque essas palavras, gente, elas não admitem artigo, entendeu? Então, tem que se analisar cada situaçãozinha, para a gente ter certeza. E vocês veem que é um assunto, gente, de crase, nossa, é um assunto que é avaliado na redação, né? Na escrita formal, um dos aspectos mais avaliados é um emprego de crase, a noção que o estudante tem sobre esse fenômeno. No concurso, nossa, como é cobrado, né? Principalmente essas provas mais tradicionais,
que costumam cobrar a gramática normativa. A gente vê muita crase, né, gente? Então, assim, é algo que a gente deve aprender para a vida mesmo, tá bom? Não é só porque a gente está aqui na condição de estudante, não, né? Então, só. O artigo definido antes da palavra dona, seguida de nome próprio, é facultativo, gente. Pois depende também da escolha do falante, olha só. Se você usa a palavra dona, que é uma forma de tratar bem comum, né? Embora não menos formal, você vai observar se você vai utilizar o nome seguido dessa expressão. Então, às vezes a gente chama só a dona, às vezes a gente chama Dona Lúcia, Dona Fátima, Dona Domingas, Dona Socorro. Então, observe aí o que acontece, ó. Dei um presente à Dona Domingas ou, né, à Dona Domingas, minha mãe. Ou seja, é facultado, portanto, quando você usa a forma de tratar drona, seguida do substantivo próprio, ó, Domingas, Dona Maria, Dona Júlia, Dona Paula, Dona Flávia, né? Deixa eu ver quem as meninas que estão aí, Dona Regina, Dona Jéssica, Dona Camila, entendeu? Então, se você usa o substantivo próprio feminino após dona, a crase vai se tornar aí facultada. Por quê? O uso do artigo é facultativo nesses casos, tá bom? Cuidado, olha só. Se a palavra dona vier especificada por um termo de valor adjetivo, ou ainda se estiver no sentido de proprietária, como dona da casa, dona do apartamento, dona da perfumaria, aí você tem que tomar um cuidado. Veja, o emprego do artigo definido será obrigatório nessas duas situações. Então, veja, a palavra dona pode tornar facultativo o uso do acento indicativo de crase, mas também pode torná-lo obrigatório. Em que situações? Quanto a lazer, a crase, não. Perceba, Regina, que lazer é uma palavra masculina, ó. O lazer. Então, não dá para a gente indicar a crase, apesar de a palavra quanto normalmente ser seguida da preposição a, quanto a isso, quanto aquilo, não é verdade? O substantivo lazer é masculino. Então, não tem como juntar essa preposição com o artigo definido, porque lazer é um substantivo masculino e o artigo que o acompanharia seria o o, entendeu? Então, é quanto a lazer, tá bom? É isso, garota. Olha os exemplos aqui embaixo, ó. Dei um presente à maravilhosa Dona Domingas. Se eu não tivesse o adjetivo com caráter especificativo, o adjuntagem nominal maravilhosa, eu poderia facultar, tá? Se eu tivesse somente a expressão Dona Domingas. Mas como eu utilizei aqui um especificativo bem claro que é maravilhosa, essa indicação já passou a ser mais que obrigatória. Ó. Aqui vamos substituir por uma masculina, para você ver, ó. Dei um presente ao maravilhoso Senhor Alceu, meu pai. Dei um presente ao maravilhoso Senhor Alceu. Então, perceba que ao usar o adjetivo maravilhoso, maravilhosa, você puxa mesmo a preposição junto ao artigo. Então, por isso, a indicação de crase vai ser obrigatória. Aqui embaixo, entreguei as chaves à dona. Nesse caso, já não é mais a palavra dona com sinônimo de tratamento, dona como sinônimo de senhora, aí já é proprietária. Isso também vai tornar, uma vez empregada a palavra dona nesse sentido, ó, dona igual a proprietária, a indicação de crase é obrigatória. Então, entreguei as chaves à dona do apartamento. De onde vem a preposição, tia Flavinha? Tá aqui, ó. Quem entrega, entrega algo, as chaves, a alguém. Ou seja, entregar algo a alguém. As chaves, algo, a dona. Tá? Então, é simplesmente isto. É muito detalhe. E a única forma de a gente aprender é praticando isso aqui em questões, ó. A maioria desses pronomes aí, demonstrativos, indefinidos e relativos, eles repelem mesmo o uso do artigo, ó. Como é que eu vou colocar artigo diante de essa? Não consigo. Como é que eu vou colocar artigo definido diante do substantivo ninguém? Ainda mais feminino. Não tem como. Como é que eu vou usar o artigo definido feminino diante do pronome quem? Impossível. Então, por isso, nota-se que, para a maioria desses substantivos, esse a é tão somente uma preposição e passa a régua, tá? Só. Então, está provado e comprovado que a maioria dos pronomes repelem o artigo, portanto, diante deles, é tecnicamente impossível a indicação de crase, certo? Dê um presente à dona.
Exato. Olha aí. Vamos soltar logo aqui. Uma observaçãozinha. Pode ocorrer a crase entre a preposição a e os pronomes relativos a qual e as quais. Na verdade, as quais é só a forma plural, né, desse pronome relativo. E vai depender do termo que ele vai acompanhar, tá? A moça a qual, as moças às quais. A questão a qual me referi, as questões às quais me referi. É simplesmente uma flexão de número, tá? O que a gente vai observar? Se estiver presente, junto a esse pronome na oração, algum termo que exija a preposição a, é obrigatório que essa preposição se contraia com o artigo que inicia esse pronome. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, mediante tanto quais quanto qual, é um artigo, gente. É por isso que, dos pronomes relativos, ele é o único que pode, não sempre vai, mas pode permitir a ocorrência da crase. Então, artigo definido feminino. Olha aí, ó. É o único dos relativos que permite. Veja, estas são as finalidades às quais se destina o projeto. Olha aqui o verbo destinar-se, ó. Você já vai notar que ele, esse termo da oração em que está o pronome relativo às quais, esse verbo exige a preposição a. Veja, quem se destina a. Ou seja, eu já tenho uma primeira condição aqui, ó, a preposição a, ok. A segunda também já está aí. Por quê? Eu já sei que esse pronome é antecedido de artigo definido feminino. Então, olha aí, ó, eu vou contrair. Vamos lá. Olha o substantivo finalidades, que é feminino. Vamos substituir agora finalidades por uma palavra masculina. Vamos usar aqui propósitos. Olha a mágica. Olha a hora da mágica. Quando eu substituo finalidades por propósitos, vai ocorrer estes, ó. Estes são os propósitos. Olha o que acontece aqui, ó. Olha a preposição a, quem se destina a, e junta-se com o relativo que vai representar em gênero e número, né? Esse substantivo. Aos quais. Isso é prova mais que incontestável de que o relativo a qual, ou sua flexão de plural, aceita. Vamos substituir aqui por o jovem. Seria aquele, vamos substituir tudo por masculino. Seria aquele o jovem. Olha a magiquinha. Vou até mudar de cor de caneta, vou botar agora roxinho. Ao qual. Ah, neném. Ou ao aí, ó. Quando você trocou a palavra masculina pela feminina, ó, o contrário. Quando você trocou, no caso, ó, o termo feminino pelo masculino, olha o que foi que aconteceu. Seria aquele jovem ao qual você se referia, e quem se refere a. Primeira condição, ok. Segunda, o pronome que já é por si só, pela própria natureza, acompanhado de artigo definido. Então, tá aí. O quê? Aquela moça, aquela é a moça a que me referi. Não, Regina, deixa eu te explicar por quê. Ótima sua pergunta, viu? Excelente. Se você trocar esse que bem que você utilizou por a qual, a indicação de crase, ó, por esse motivo aqui que a gente está vendo, vai ficar ok. Só que esse pronome que você utilizou, o que, o relativo que, ele mesmo repele artigo, tá? Só aceita artigo. Na verdade, já vem na estrutura dele um artigo, o pronome é a qual. Então, eu vou escrever esse exemplo que você me deu. Aquele é a moça, aquela é a moça, né? Vamos substituir por aquela é a moça, ó, olha aí, ó. Aquela é a moça. Aí você não usa o que, mas usa a qual, ó. A qual me dirigi. Quem se dirige a. Olha aí, ó. Eu me dirigi à moça. Moça é feminino. Isso justifica o uso do pronome relativo que é antecedido de artigo definido. Vamos colocar moço agora. Aquele, ó, substituindo pelo plural, aliás, o masculino. Aquele é o moço. Aí o que é que vai acontecer?
ao qual, olha aí, ó, ao qual me dirigi. O que acontece? Se eu tô vendo que diante da masculina moço aconteceu ao, combinação de a com artigo o, é porque diante da palavra feminina moço eu vou ter a contração de a com artigo a preposição com artigo. Agora sim, está adequada. Entendeu? É isto. Quando a preposição sem S, ou seja, a preposição sozinha, evidentemente você sabe e aprendeu que a preposição é classe invariável, gente. Então, se você avistar que tem lá um A sozinho, imediatamente após esse A tem uma palavrinha feminina no plural, jamais mesmo, indique a crase ali. Porque, repare, se houvesse realmente contração de preposição com artigo, a expressão não seria A, seria as, né, não? Então, significa dizer que ali há um emprego genérico desse substantivo, ó. Veja que apesar de haver um especificativo estranho, você não sabe que são essas pessoas. Ele não especifica no contexto. Perceba que esse A está sozinho. Se houvesse contração, aí sim, eu deveria até indicar a crase. Mas não tem, tá? Então, um A sozinho, mediante substantivos femininos no plural, ele fica só apenas na função de preposição. Não há a mínima possibilidade de se indicar a crase, tá? Espero que vocês tenham aprendido, gostado muito dessa aulinha sobre crase. E até a próxima, amores. Beijo no coração. Tchau, tchau.